amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga isso. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. meu amado é o mais belo entre Milhares. e milhares. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos, tomem vossos assentos, por favor. Vamos cooperar com os dízimos, as ofertas para a casa do Senhor. Deus eterno, Deus santo, pedimos a tua bênção sobre os cooperadores, os que são colunas, ó Senhor, desta obra aqui no Icaraí. Esses irmãos que o Senhor tem colocado em seus corações para serem fiéis nos dízimos, nas ofertas na tua casa, Senhor, para manutenção, pagamento do aluguel, da água, da luz. Que o Senhor os abençoe, os multiplique, seus celeiros, suas fazendas, seus negócios, seus comércios, seu trabalho seja abençoado. E aqueles que não estão podendo cooperar, mas que o Senhor também abençoe poderosamente, abrindo porta de emprego, saciando as necessidades dos teus servos e trazendo a saúde sobre a família de todos, em nome de Jesus. A igreja confirma dizendo: amém. Para o Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem
vou separar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, né? Vamos abrir nossas Bíblias sem mais demora. Nós vamos precisar hoje de 2 textos, viu, irmão? Para nós começarmos algumas quinta-feiras meditando na palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início estudos sobre dons espirituais, ministeriais e dons de serviço. É algo muito, a gente pode dizer, é algo muito atualizado na igreja. Então abra comigo, por favor, em 2 textos bíblicos. O primeiro texto é carta de Paulo aos irmãos em Efésios, capítulo 4, e versículo de número 10. Depois a gente vai para Romanos 12. Esses 2 textos nós vamos meditar nessa noite, porque é introdutório, tá, irmão? Irmãos, é um texto introdutório. O clima está gostoso hoje, né? Está frio, graças a Deus. Ai, Jesus. Fui presenteado aqui com 2 presentes. O primeiro, revista nova da Escola Bíblica Dominical. O irmão Peron me presenteou. Que Deus possa abençoá-lo, né? Recompensar o irmão Peron. Nós vamos estudar esse primeiro trimestre em todas as Assembleias de Deus no Brasil. Vamos estudar. O título do trimestre é A Raça Humana, a Origem, Criação do Homem, como foi criado, projetos, né? Vamos estudar a queda do homem e vamos estudar a redenção, que é o plano de Deus para salvar a humanidade. Muito boa revista. O CPAD está completando 80 anos, né? Publicando livros, revistas e conteúdo cristão. E o irmão Márcio também me presenteou, pedi a caneta dele emprestada, me deu de presente. Caneta abençoada, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, naquele tempo não tinha uma caneta dessa, né? O irmão Márcio me presenteou, glória a Deus. Deus possa abençoar meus irmãos em Cristo, né? Queridos, então, vamos lá. Primeiro texto lá na carta de Paulo a Efésios, capítulo 4 e versículo 10. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Depois a gente vai para Romanos 12. Mas vamos ler logo Efésios, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4 e versículo 10. Aquele que desceu, se referindo a Cristo, tá certo, irmãos? É também o mesmo que subiu acima de todos os céus, Cristo, para cumprir todas as coisas. Cristo que cumpriu todas as coisas. E Ele próprio, o próprio Cristo, certo, irmão? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. São várias classes, tá bom? Vamos explicar um por um com muita calma, sem pressa. Versículo 12. Visando, qual era o propósito dos dons que Cristo deu a esses homens? Ele queria o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja, nós. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha os propósitos dos dons. Até que todos os homens, a igreja, chegue à unidade da fé, ao conhecimento de que Cristo é o Filho de Deus, a plena virilidade, à medida da estatura, plenitude de Cristo. Para que não, qual era o objetivo também? Não sejamos mais nós meninos, inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, que é pelo engano dos outros homens,
que pela sua astúcia, pela sua malabarismo com suas palavras, induzem os homens aos erros. Então, versículo 15: antes seguimos nós a verdade em amor. Devemos crescer em tudo naquilo, volta de novo, naquilo que é o cabeça, que é, vendo aí, irmão? Do qual todo o corpo, que são todas as congregações que buscam a Cristo, estejam bem ajustadas, ligadas pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de todos em amor. Amém? Romanos, vamos lá para Romanos. É um texto que vai completar o outro. Romanos 12, e versículo 5. Assim nós somos muitos, mas um só corpo em Cristo. De novo voltou para Jesus. Mas membros uns dos outros, ou seja, nós somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, ou seja, o dom é segundo a graça. Então, se é para profetizar, seja segundo a fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou se é para exortar, use esse dom com dom em exortar. O que repartir, faz isso com liberalidade. E o que lidera ou preside, faz isso com cuidado, não faz de qualquer maneira. O que exerce misericórdia, não faça com pena, faça com alegria, com amor. Amém? Fale conosco, Senhor, nessa noite nós queremos mais uma vez aprender mais um pouco da Tua Palavra. Edifica-nos, exorta-nos, alimenta-nos, levanta-nos, em nome de Jesus. A igreja confirma dizendo: Amém. Então, meus queridos irmãos, um culto como esse aqui você não encontra em qualquer lugar. Amém? Por quê, pastor? Porque nós temos em muitas congregações ensinos, mas não visam o aperfeiçoamento dos santos. Então, a importância de nós aprendermos a palavra de Deus, irmão, eu me preocupo muito com isso. Eu tenho falhas em outros quesitos, em outras áreas da minha vida, no contexto de ser humano, né? Ser humano. O humano nunca é perfeito. Mas se tem uma coisa que quando eu lembro que Deus me deu a oportunidade de ser pregador, de ser ensinador da palavra, de ser um líder de uma igreja, a primeira coisa que eu muito me preocupo é a questão do ensino. Me preocupo demais. Me tira até mesmo o sono. Me tira até mesmo o sossego. Fico preocupado o que é que vai ser pregado, o que é que Deus quer que eu pregue, o que é que Deus quer que eu fale. E eu fico preocupado da maneira que eu falo, se eu estou sabendo levar aos irmãos o conhecimento necessário. Eu fico preocupado se os irmãos estão aprendendo ou não, se os irmãos estão se atrapalhando. É por isso que eu vou bem devagarzinho, vou com calma, porque eu tenho visto pessoas se afastarem porque não entendem. Eu tenho visto pessoas se distanciarem da igreja porque houve um pregador, até mesmo famoso, houve determinado pastor dizendo determinada coisa, e eles, por serem pessoas às vezes que estão começando, pessoas que não têm uma mente assim mais, que consegue assimilar o conhecimento com um pouco mais de velocidade, às vezes porque nenhum de nós somos iguais, irmão. Lá na classe da faculdade, o professor está dando aula lá para nós, quando a gente está em aula, mas ali tem a mente de várias pessoas. Na minha classe mesmo tem 2 pessoas mais idosas comigo estudando. O professor tem que ter calma. E às vezes tem chegando um garoto novo do 2º grau também, que às vezes ele tem dificuldade. Porque uma coisa é no colegial, outra coisa é na universidade. É uma coisa totalmente diferente. Do mesmo jeito é na igreja. Vem pessoas aqui que às vezes vêm do interior, tem um pouco de dificuldade. Já tem pessoas que já têm um pouco mais de facilidade. Então a gente tem que ter cuidado, porque quando nós falamos para o público, nós não falamos para um público X, nós falamos para um público misto de pessoas, tá certo? De classes sociais, de certo conhecimento ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início, hoje é um assunto muito bom. Eu particularmente gosto demais de falar esse assunto. É esclarecedor, tira dúvidas e traz saúde para a igreja na vida espiritual dos obreiros, dos líderes. Falar sobre dons.
nós temos pelo menos 3 classes de dons, tá certo, irmãos? Nós temos os dons que são na área espiritual, que a gente vai já separar isto. Nós temos os dons que é na área ministerial. Quando se fala de ministério, fala de serviço. Ministério é questão de organização ministerial. Pastores, professores, líder de departamento das mulheres, dos homens, isso é ministério. Existem os dons que são nessa área. E existem os dons de serviço. Quais são os dons de serviço? Aquela pessoa que gosta de trabalhar na área social. E a igreja precisa desses 3 âmbitos. No âmbito espiritual, que é os dons espirituais. No âmbito do ministério, da organização eclesiástica, dos obreiros, da liderança. E existem os dons na área do serviço social da igreja. A igreja precisa atender as pessoas também na área social. Mas vamos entender no primeiro o que é dom. Dom significa dádiva. Dom é dádiva de Deus. É uma dádiva que Deus nos dá no âmbito espiritual. Tá certo, irmãos? Que a gente vai exercer no material. A gente pode exercer também na área eclesiástica, na área material e na área também espiritual. Tá certo? E quem foi que deu dons a esses homens? Paulo, escrevendo a Efésios, ele vai nos deixar bem claro. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Versículo 10, ele vai dizer que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, Cristo é o cabeça e está acima de tudo. E quando ele subiu, ele não deixou sua igreja sozinha. Ele não deixou sua igreja desguarnecida. Mas ele deu, ele próprio, versículo 11... deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, há uma classe de pessoas que são separadas de acordo com essa chamada. Tá certo, irmãos? Então, hoje você vê muito pouco a valorização do evangelista, a valorização dos apóstolos. Pelo contrário, há uma banalização desse título, desse termo. A gente vai entrar em outra pregação a respeito disso. E uns para pastores. Irmão, ninguém é mais praticamente pastor. Todo mundo é como diz o nosso amado irmão, né? Bispo, apóstolo. Esse cargo de pastor, para algumas mentes humanas, não vale mais de nada. Mas todos são importantes. E outros são chamados de doutores. Aquelas pessoas que Deus chamou para verdadeiramente na área do ensino, na área de cuidar da doutrina bíblica, na área do ensino. A gente vai entrar nisso aí com mais detalhe, tá bom? Vamos começar com os dons, uma visão de modo geral. E aí esses dons, irmãos, eles têm um propósito. Os dons têm um propósito. Qual é o propósito dos dons? A visão que Cristo queria que a igreja exercesse os dons é esta, que Paulo revela através desta carta. O intuito do Senhor, a mente que o Senhor queria, era justamente o aperfeiçoamento dos santos. Para que esse aperfeiçoamento? O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é trazer a perfeição. Aperfeiçoar é melhorar. Por exemplo, um jogador de futebol porque, irmão, pensa em jogador de futebol ruim é o que nós temos hoje. A seleção brasileira é uma vergonha, irmão. Deixou de ser o melhor futebol do mundo para levar pancada praticamente de todo mundo. Não, pastor, mas foi campeão agora. Claro, irmão, o que é que não ganha do Peru? Bom é ganhar da Argentina, bom é ganhar da Alemanha, né? Times grandes, Inglaterra. Mas uma coisa me chama a atenção, como é que se aperfeiçoa? Treinando. Só se aperfeiçoa exercendo. Uma coisa que o Rogério Ceni, que hoje é líder do técnico do Fortaleza, falou que eu ainda hoje gravei na minha mente, quando ele era goleiro do São Paulo ainda, não sou tão São Paulino, viu, irmão? Eu não sou São Paulino, certo? Mas uma coisa que o Rogério Ceni falou que me chama a atenção, é que terminava o treino, o jogador ia tudo embora, ele ficava treinando. Aperfeiçoando sua batida de falta, aperfeiçoando sua cobrança de pênalti, por isso se tornou um dos goleiros que tem a melhor marca. Então o aperfeiçoamento é justamente isso, melhorando a cada dia. Cristo quer que a igreja melhore.
Cristo quer que a igreja cresça, se desenvolva e venha ao aperfeiçoamento pelo exercício dos dons. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para que nós venhamos a chegar a uma unidade. O que é unidade? União. A visão desses dons é trazer união para a igreja. Mas hoje as pessoas têm exercido os dons de maneira equivocada. Os dons que são exercidos às vezes em alguns determinados ministérios é para causar divisão, é para causar separação da igreja. Ai, mas porque fulano teve uma revelação, pastor? O que foi revelação? Foi, meu irmão? Que revelação? Ai, é porque tinha que sair e abrir outra igreja. Então não é de Deus. Que dom é esse que você traz, não para juntar, mas para separar? Porque a desunião não provém do Senhor. Uma casa que ela é dividida, ela nunca vai prosperar. O exercício dos dons, tanto no espiritual, como no dom eclesiástico, como no dom da área social, é para juntar. Porque a divisão não vem de Deus. Mas pastor, foi uma profecia, essa profecia não foi do Espírito Santo. Mas pastor, essa revelação, irmão, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Porque divisão não é de Deus. Ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glorificado seja o nome dEle. Jesus disse: eu oro, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Como andarão dois juntos, se um não vai concordar com o outro? Porque quem não está comigo ajuntando, naturalmente vai estar comigo. Irmão, não tem meio termo. Então os dons devam ser exercidos. Profecia, visão, seja lá o sonho, pregação, louvor. Irmão, é para trazer a unidade da igreja. Mas nós temos visto que alguns dons estão sendo exercidos para trazer desunião, discórdia, contenda. E isso não está trazendo nem o aperfeiçoamento e nem muito menos unidade da fé e o conhecimento de que Cristo é o Senhor e Salvador. Olha o sentido do dom, para que cheguemos à unidade, a unidade de uma só fé. Paulo vai dizer que há uma só fé, um só Deus e um só batismo. E nós precisamos usar os dons que o Senhor tem nos dado para o conhecimento de que Cristo é o Filho de Deus. Para nós chegarmos à plena medida da estatura de Cristo. Por quê, pastor? Porque nós precisamos de amadurecimento para não sermos como meninos, inconstantes, levados por todo o vento de ensino, de doutrina, e pelo engano dos homens, porque os homens induzem ao erro. Muitas pessoas estão pregando em nome de Cristo, mas não são de Cristo. Tem muitas igrejas com nomes exorbitantes, anunciando um evangelho, mas não é o de Cristo. E o que é que acontece, pastor? São homens com palavras astúcia, palavras de conhecimento humano, de persuasão humana, e enganando as pessoas, porque as pessoas não querem conhecimento, as pessoas não querem unidade, e as pessoas não querem aperfeiçoamento, querem somente os dons. Aí fica correndo para um lado e para o outro. Ali tem um profeta, lá em Fortaleza tem muito disso, irmão. Aí acolá tem uma vigília que, meu irmão, tu é doido, é o desenrolar do manto. Aí corre todo mundo. Aí acolá tem lá no monte, Deus, irmão, de um tempo para cá, foi tanto negócio de monte, que até umas irmãs saíram grávidas num tempo desse aí. Ia para a vigília, no outro dia... Irmão, nós não temos que parar com isso, irmão. Nós não somos meninos inconstantes, nós somos homens firmes na palavra, no conhecimento que Cristo sim é o Salvador, o perdoador, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não somos menino que qualquer pessoa faz na nossa cabeça. Qualquer pessoa, irmão, você olha,
Nós temos sofrido muito, porque hoje tem muitas igrejas, muitos ministérios, mas você acha que isso é de Deus? Não, pastor, mas é melhor ter uma igreja do que um bar. Mas você acha que essa igreja se formou como? Divisão. Lá em Fortaleza é assim. Eu recebi 2 propostas para mim abrir uma igreja. 2 irmãos diferentes chegou para mim, irmão Nardo, Deus me revelou, lá em casa. O senhor vai abrir um ministério comigo. Eu disse, eu não vou não, irmão. No dia que eu não quiser mais nada com o Ministério Canaã, eu vou me sentar no meu banco. Vou buscar minha salvação e vou trabalhar e pronto. Aí o outro chegou e disse a mesma coisa. Irmão, nós vamos botar um ministério para nós. Eu disse, vou não, irmão. Quando eu fui olhar a vida desses 2 irmãos, todos 2 eram rebeldes. Aí sabe como é que funciona lá em Fortaleza? Ele sai daqui porque não concorda, aí abre uma igreja lá. Aí de lá o obreiro dele sai para abrir outro porque não concorda com ele. Aí o obreiro do outro abre outro porque não concorda com aquele outro obreiro. Aí fica, irmão, uma ruma de igreja. Já vi igreja parede e meia. Se é o mesmo Deus, por que é parede e meia? Sabe o que é isso? Vaidade dos homens, astúcia dos homens, insubmissão. Se você não sabe ser submisso, você não pode ter o cargo de superior. Irmão, eu queria dizer algo para vocês muito forte nessa noite. É por isso que essas obras não crescem, não desenvolvem. Sabe por quê? Porque iniciaram com desunião. Mas pastor, o pastor Jessé saiu do ministério. O pastor Jessé saiu e saiu com a bênção pela porta da frente. É diferente de quem sai por causa de problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, irmão. Muito cuidado. Nós não somos meninos, nós somos homens de Deus, que estamos batalhando a batalha da fé. Glorificado. E os dons, pastor? Os dons não são para a nossa vaidade. Os dons não são para a vaidade, é aperfeiçoamento dos santos, é a unidade da fé, é o crescimento do corpo para se tornar a estatura de Cristo. Cristo nunca foi o maior, pelo contrário, ele pegou a bacia, enxugou os pés do discípulo. Teve um que disse, não Senhor, não. Ele disse, eu não te limpar, tu não tem parte comigo. Aí quando ele termina com todos, ele diz, do mesmo jeito que eu fiz, façai vós também. Aí tem gente que usa o dom de pregar, de profetizar, para a divisão, para a contenda. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te cobrar. Porque o dom é para a glorificação do nome dele. Aliás, o dom é para a aperfeiçoação da obra dele. Por isso há uma diferença entre dom e há uma diferença entre frutos. Nós também não podemos perder o equilíbrio de buscar só os dons e esquecer dos frutos. Os frutos mostram que somos salvos. Os dons é para o bom exercício da obra do Senhor. Sem os dons a igreja manqueja. Sem os dons a igreja não cresce, porque a igreja precisa exercer com dons a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é espiritual, ela não é apenas social no âmbito físico, ela não é apenas eclesiástica no âmbito dos títulos eclesiásticos da terra, ela é no âmbito espiritual. Nós precisamos ter visão de Deus, por isso precisamos dos dons espirituais, mas o dom espiritual não é para a vaidade do pastor Dinardo. Pastores cobrando 10 mil reais para pregar, irmão. Esse dom é dele ou foi Deus que deu a ele? Cantores que cobram um absurdo para louvar. Eles não estão exercendo o aperfeiçoamento, nem o claro, irmão, que a gente não pode, irmão, ser radical e dizer que se eu convidar uma pessoa que vem lá de Fortaleza, do Maracanaú, de outro canto distante, o irmão veio aqui pregar, nós convidamos, o pastor permitiu, ele veio pregar, veio de São Paulo um exemplo. É claro, irmão, que a gente tem que ter consciência de pagar a passagem do irmão, se ele está vindo pregar. Se ele puder ficar na casa de alguém, glória a Deus, se não, bota ele numa hospedaria. Se puder tirar uma oferta para abençoar o servo do Senhor, tira uma oferta, mas estipular valor.
A igreja parece um mundo, irmão. Quem cobra para cantar no Réveillon, não sei quantos mil reais, são os cantores do mundo, são as estrelas da terra. Jesus nos ensinou diferente, ele disse, dai de graça. Você recebeu o dom porque você merecia? Não. Você prega porque você é bonzinho e merece? Não. Você tem a voz bonita para cantar porque você é bonzinho e merece? Não. Tudo quem deu foi ele, até o fôlego de vida que você está respirando é dele. Então faça a obra dele com amor, com gratidão, que Deus vai te abençoar, rapaz. Eu tenho medo, irmão. Eu tenho muito medo. Se a minha voz, quem deu foi ele, meia rouca, mas quem deu foi ele. Ela é rouca aqui, mas quando ela chega no céu, chega bem direitinha. A saúde para mim estar aqui pegando no microfone, em pé, com 2 pés, 2 mãos, 2 ouvidos, foi ele, rapaz. A inteligência, tudo é ele, o respirar é dele. Irmão, nós somos uma vela acesa, dependente de Deus. Tudo bem, o irmão vai pregar, eu dou uma oferta, está aqui, meu irmão, dá o dinheiro da sua gasolina, para você fazer uma feira, levar para a sua casa. É diferente, mas chegar e estipular. Eu tenho um pastor amigo meu em São Paulo, rapaz. Ele foi pregar no interior, e a gente conversando, sentado perto do outro, ele disse assim, pastor Edinaldo, você não tem noção como é São Paulo. Eu liguei para um pregador aí, desses de outdoor, chamando para ele vir pregar na igreja, ele perguntou, quantos membros tem na sua igreja? Aí eu disse, tem 180 e pouco. Ele disse, não vou não, só vou acima de 200. Sabe o que é isso? A astúcia dos homens. Sabe o que é isso? Divisão da igreja. Por isso que o evangelho está sofrido. Se Deus deu o dom para nós pregar, irmão, tem que pregar até no meio da rua, se for o caso. Tem que pregar até na chuva, se for o caso. Tem que pregar até sem microfone, se for o caso. Por quê, pastor? Porque ele deu dons aos homens. O talento que nós temos, quem deu foi ele. Você sabia que Satanás não tem um talento para dar para ninguém? Satanás não tem um dom para dar para ninguém. Todos os dons são divinos, todos. E o objetivo da profecia, o objetivo da pregação, o objetivo do louvor, o objetivo do tocador, do diácono, do presbítero, do obreiro, é o aperfeiçoamento dos santos que somos nós, a edificação do corpo que somos nós, para que nós possamos chegar ao conhecimento e à unidade de uma só fé, uma fé unida e não desunida, do conhecimento de Cristo, porque nós somos homens, não somos mais meninos, não somos mais inconstantes, levados a qualquer vento de doutrina. Sabe por que existe o falso profeta, irmão? Porque existe o crente que dá vazão a esse falso profeta. Existe o cristão que dá vazão a esse tipo de situação. O povo, e a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Crescei na graça, mas crescei também no conhecimento. Então, nós vimos aí o objetivo dos dons. Irmão, nós temos 3 listas de dons, antes de a gente entrar em Romanos. Nós temos uma em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que dá em torno de 9 dons. Nós temos 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, que dá um total de 8 dons. Nós temos uma lista em 1 Coríntios, no capítulo 12 também, no versículo 29 e versículo 30, dá mais um total de 7 dons. Então Paulo relacionou algumas listas de dons, mas é possível que existam muito mais dons do que o que a gente possa ter visto sendo relacionado nas cartas paulinas. Mas a gente não vai entrar nesse contexto, eu estou falando para os irmãos a nível de curiosidade. Vamos lá para Romanos, onde a gente leu, por favor. Romanos capítulo 12. Nós vamos ver hoje uma lista de alguns dons de serviço. Vamos começar com de serviço. Capítulo 12 de Romanos e versículo 5, que diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros, ou seja, precisamos uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida. Se é profetizar, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar.
Se é ensinar, que haja dedicação ao professor no ensino. Ou se seja para exortar, que também é um dom de serviço, seja para esse dom feito com exortação, mas com moderação. Seja de repartir, em outras versões, misericórdia, faça com liberdade. Ou seja, para liderar ou para presidir um determinado lugar, faça com cuidado. O que exerça com misericórdia e com alegria. Vamos começar com a lista desses dons de ministério, digo melhor, de serviço. Antes da gente entender, precisamos entender uma coisa antes de entrar nessa lista. Que nós somos muitos, mas nós somos um só. Nós somos muitos membros. Nós temos irmãos da igreja presbiteriana, nós temos os irmãos da igreja batista, nós temos os irmãos da igreja Assembleia de Deus, nós temos muitos irmãos, mas todos nós somos um só corpo, e nós precisamos uns dos outros, e é natural que se nós somos muitos, nós sermos diferentes, Quer ver uma coisa? Não vou longe não, é só olhar para mim dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhas, uma da idade e outra de outra idade X, e todas 2 são filhas minhas, com minha esposa, mas todas 2 são diferentes. Uma é mais assembleiana, a outra já é mais batistana. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a Assembleia de Deus gosta de glorificar, gosta de aplaudir, de vez em quando um levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Que é isso, pastor? Assembleia de Deus. A outra já é mais batistana, mais tranquilo. Visitei uma igreja batista com todo respeito, com todo carinho, irmão, eu já estava com sono. Pastor bem manso, bem tranquilo. E por isso ele não é meu irmão, ele é meu irmão, e vai para o céu do mesmo jeito. Porque quem salva não é os dons, são os frutos. Às vezes a gente vê um caba cheio de dom, pulando, entregando, revelando. Eita, o homem está salvo, cuidado. Muitos naquele dia dirão, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, fiz maravilha, ressuscitei. Jesus disse, eu nem te conheço, porque tua vida foi uma vida de iniquidades. Os dons não salvam, os dons não têm utilidade de salvação, os dons é para a obra, os dons é para a igreja, é para exercício aqui dentro e exercício no meio do mundo, lá fora. Mas para salvar, são os frutos do Espírito que nos salva. Os frutos são sinais de que a salvação está sendo operada através do Espírito Santo na vida daquele cristão. Então Paulo está dizendo que nós somos muitos, mas nós somos um só no corpo de Cristo. De modo que nós somos diferentes, claro, e também temos diferentes dons. Ou seja, se Deus te deu um dom X, não queira, pode até buscar outro dom, mas se Deus não quiser te dar, também não vai se atribular não. Paulo nos ensina na carta de Coríntios que nós temos que buscar todos os dons. Nós temos que termos uma abundância nos dons. Mas se Deus não quiser nos dar, porque quem dá não é Ele. Mas se Ele não quiser nos dar, nem por isso a gente vai se atribular. E nem vai ficar zangado com o irmão A, com o irmão B, porque tem um dom X e nós não temos. Irmão, um dom que eu pedi a Deus quando eu tinha 17 anos. Eu pedi muito, mas eu pedi muito. Aí para cá eu relaxei. Mas eu quero voltar nesse ano 2020 a pedir. Quando eu li novo convertido, não, eu nasci no Evangelho, mas eu ainda um garoto de 17 anos. Eu vi os milagres, Jesus passando o lodo e esfregando no olho botava no ouvido e voltava. Rapaz, Jesus, eu quero um dom de curar. Jesus, eu pedi muito, irmão, jejuei muito, pedindo, Senhor, eu quero um dom de que eu quero orar pelo enfermo e eu quero que o Senhor cure. Eu não sei se Deus me deu, mas eu já tive a oportunidade nessa minha longa estrada cristã de orar por pessoas e o Senhor curar. Mas eu pedi muito. Então a gente tem que pedir os dons, diferentes dons, mas nem todos vão ter o mesmo dom. Você acha, irmão, que todo mundo, como disse um ditado popular antigo, todo mundo nasceu para ser doutor?
Se todo mundo for doutor, cadê o mecânico? Cadê o pedreiro, o sapateiro, o pintor? Cadê o eletricista? Todo mundo é doutor. Aí o cara dá um curto-circuito na igreja, eu vou ligar para quem, irmão? Porque o doutor está no hospital. O doutor está atendendo. E aí, quem que vem ajeitar a igreja? É por isso que existem vários dons. É por isso que cada um foi chamado, como diz a parábola dos talentos, naquilo que é útil. Se Deus te chamou para tocar, faça com excelência e com amor. Se Deus te chamou para cantar, cante da melhor voz, da melhor maneira, para exaltar e glorificar aquele que te deu o dom de cantar. Se Deus te chamou para ser obreiro, exerça com amor, com diligência e com excelência. Glorifique o Senhor, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Ai, pastor, Deus não me chamou para pregar, mas me chamou para dar aula. Faça a melhor aula possível. Porque Deus não chamou todo mundo para ser todo mundo. Você sabia que ser médico é um dom? Não tem aqui. Mas é uma vocação. Uma vez meu pai disse: meu filho, você tem que ser engenheiro civil ou médico. Eu disse: não, pai, não é para mim esse negócio. E eu descobri isso logo muito cedo. Eu fui para o dentista, extrair uns dentes e aventurar outros quando eu era jovem. Aí eu vi um dentista que puxou o dente de uma menina, xingou um sangue assim, ó. Quando eu vi, aí ele pegou aqui. Enquanto ele pegava para cá, o negócio estava xeringando. Ele pegou e botou, tampou e fez lá. E eu vi aquilo ali, eu comecei a passar mal, desmaiando. Aí eu disse: rapaz, não dá certo eu me ser médico. A pessoa numa mesa de cirurgia, rapaz. Eu fui fazer um estágio assim de um dia, quando eu estava fazendo na área da saúde, de radiologia. Aqui na Tristão Gonçalves, esqueci o nome do hospital. Aí eu com aquela bata branca, né? Os meus colegas tudo lá. Aí chegava o pessoal doente, com coisa no nariz, com coisa assim, aquela senhora assim, bem idosa, bem doente. Meu irmão, eu tinha até medo de pegar, para colocar na mesa, para organizar, para bater o raio-x. Eu disse: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de área, porque eu estou vendo que esse negócio não é para mim, não. Aí eu mudei para a área, estou na área do direito agora. E estou gostando, mau valor. Mas ser médico é uma vocação, irmão. Tem médico, eu conheço um médico que é do nosso ministério, lá do Iguatu, doutor Aliade. Excelente na área de... eu esqueci o nome da área dele, mas é na área de fazer as cesáreas nas irmãs, fazer o parto normal nas irmãs. Excelente médico. Médico é uma vocação. Irmão, você sabe, olha, cada área da nossa vida é uma chamada, é uma vocação. Tem gente que não sabe nem assinar, mas é um grande eletricista. Tem gente que não sabe assinar, mas é um mecânico de mão cheia. Eu cheguei uma vez, não com esse carro aí, mas com um carro outro que eu tinha. Irmão, eu tinha rodado as mecânicas do Bom Jardim, tudinha. E os cabos é 1.000, o outro era 1.500, o outro era 800. E eu: Jesus, tem misericórdia, eu não tenho nem 500. Aí disseram: pastor, tem um irmãozinho que conserta o carro dos pastores da Canaã, da Tempo Central, da Bela Vista. Eu disse: eita, foi revelação do alto. Aonde é a oficina dele? Na rua tal, número tal. Aí lá vai eu, quase não chego, rapaz. Eu vinha orando para o carro chegar, porque o carro estava no prego. Era todo tempo falhando. Aí eu cheguei na oficina do irmão, pelo amor de Deus, me socorra. Irmão, eu dirigi aqui a Canaã, aí apelei. Irmão, eu fui dirigindo essa igreja aqui, pertinho da oficina do irmão. Me ajude, eu estou sem dinheiro. Faça um preçozinho que eu possa pagar, irmão. Aí, peraí, pastor, tenha calma. Aí levantou o capô, aí olhou. Aí pegou uma luzinha. Aí, irmão, nunca tinha visto aquela luzinha. Aí botou, aí a luzinha piscava. Pá, ele: ah, pastor, isso aqui é coisa muito simples. E o que foi, irmão? Está fora do tempo o carro. Rapaz, mas esses mecânicos que o senhor foi são os mecânicos... Aí não vou dizer, né? Aí, peraí, o senhor 15 minutinhos aí. Aí mexeu cá, ajeitou e tal. Pronto, pastor, pode ir embora. Quando eu liguei o carro normal. Aí o irmão, pelo amor de Deus, foi como não fez. Ajustei a corrente no tempo dele. Porque esses carros antigos, aí ele foi me dizer: esses carros aqui mais antigos, pastor,
tem um segredo, não é todo mundo que bota ele no ponto, não. Cada vez que eu pisco, eu olho e boto de acordo com o pisco do equipamento. O carro agora está dormindo, o motor parece que está desligado. Pode ir embora, pastor. Quanto foi, irmão? R$40. Aí eu disse, esse mecânico, eu apelidei ele de mão abençoada, mão santa. Só, agora que você estiver assistindo, já descobriu, né? Mas só sabe quem chama ele de mão santa, só eu, irmão. Porque, irmão, não tem como um negócio daquele. O que eu quero dizer para vocês, irmão, que cada área, Deus tem os seus que são bons, que são dedicados, que Deus chamou para aquela determinada função e faz com excelência. Somos diferentes. Eu preciso de vocês como nós precisamos uns dos outros. Quem costurou essa blusa? Quem costurou essa gravata? Quem costurou esse sapato, essa calça? Quem é o mecânico que ajeita meu carro? Irmão, até para nós. Olha, quando a gente nasce, a gente precisa de um médico que tire nós, dependendo do parto. Não precisa, não? E quando a gente morre, precisa de no mínimo 4. Porque quando a gente morre, irmão, até para ir para o cemitério, a gente precisa uns dos outros. Então valorize o que Deus te deu e valorize o que Deus deu ao teu próximo. Aplauda o Senhor dessa noite, irmão. Ô Jesus, ô glória, valoriza. E outra coisa, nunca despreze a profissão do seu próximo. O irmão foi chamado para ajeitar a máquina de lavar da irmã. E ele disse, irmã, é R$100 o conserto. A irmã, vale, irmão, mas está muito caro. O senhor chegou e olhou, virou para um lado, virou para o outro. Não passou nem 15 minutos direito e apertou o parafuso aí e resolveu. Ele disse, pois é, irmã. Eu estudei para saber qual parafuso apertar. Aí o cabo, irmão, não é mole não, irmão. Cada profissão, cada chamada, cada exercício tem o seu preço. E a gente precisa entender que foi o que Deus deu àquela pessoa para ganhar o pão dele. Claro que ele não pode explorar, né, irmão? Ninguém está aqui também, né? É o equilíbrio, é o preço justo. Amém? De modo que tomamos diferentes dons. Quem deu os dons? O Senhor. E nós somos diferentes. Então, se é profetizar, seja exercido segundo a medida da fé. Ou seja, o que é uma profecia? Aqui dá duas vertentes. A pregação, que é uma profecia, a pregação genuína da palavra, ela é uma profecia. Tá certo, irmãos? Mas também a profecia que Deus fala. Porque eu creio que Deus ainda usa os vasos de honra na terra. Deus usa. Mas isso seja a medida isso seja exercido pela fé. Tem pessoas que fina força quer profetizar. Não é o dia, não é o horário. Você não manda no Espírito Santo. Porque, irmão, hoje está demais. Olha, eu fui visitar uma congregação em Fortaleza. Aí eu vi lá a arrumação. As pessoas querem porque querem profetizar. Mas não é nem pelo Espírito, é pela carne. Aí vê que a pessoa está chorando, aí se aproxima. Eis que eu te digo. Assim diz o Senhor. Cuidado, irmão. Como é que você está dizendo que Deus está falando se Deus não está falando? Uma vez tinha um irmão numa vigília. Um irmão que não era... aqueles crentes que Jesus precisa ainda libertar ele de algumas coisas, né? Aí ele, sentado com a barriga assim um pouco maior do que a minha, sentadinho assim. Aí tinha um vaso aquelas vigílias que vem muitos vasos, né? Aí veio um vaso quebrado. Aí chegou para aquele irmão, aí o irmão assim, cabeça curvada, o cabelo grande, né? Aí ele diz, olha mulher, este fruto que coloquei aí. Aí o irmão olhou assim, aí ele... Foi envergonhado, irmão. Se ajoelhou para ir orar. O outro na vigília, o Espírito Santo, segundo os irmãos lá, estava usando um. Aí de repente o outro disse, agora tu vai calar a boca, que agora quem vai falar é Jeová. Se cala aí, Jesus, que agora é Jeová que vai falar. Irmão, tem cada aberração.
Irmão, se Deus vai falar, tem que ser Deus. Não é você que usa Deus, é Deus que lhe usa. Não é você que vai forçar a barra, é Deus que vai lhe proporcionar algo mediante a sua fé. Deus ainda revela, Deus ainda fala, mas não temos que forçar a barra não, irmão. A profecia, ela tem que ser mediante a fé, mediante aquilo que verdadeiramente é espiritual. Tanto a pregação, como o exercício também desse dom. Continuando, vamos já terminar, viu? Se é ministério, essa palavra ministério, no original, escrito no original dessas Bíblias, é porque elas são muito copiadas. Tem atualizada, tem renovada, tem NVI, tem Bíblia disso, Bíblia daquilo outro, e a gente acaba perdendo o texto original. Mas essa palavra ministério no grego, original mesmo, original, como Paulo escreveu, ela fala de serviço. Você acha que ministério é status, irmão? Tanta gente quer ser apóstolo, como disse nosso amado irmão Davi, querem ser bispo por causa do status. Porque querem estar em outdoor de igrejas evangélicas, querem pregar em Camboriú, não sei aonde. Mas o ministério é serviço, meu filho. Sabe como é que Jesus chama Paulo? Vai lá na casa, aleluia, de Judas e de Judas, vai lá na rua da direita. E vai lá e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Judas diz, mas Senhor, esse homem é perigoso, é valente, é sanguíneo. Ele diz, não te preocupa não, que eu já amansei ele. Eu falei com ele na estrada de Damasco, que ele ia, em outras palavras, sofrer, padecer pelo meu nome. Serviço na casa de Deus é sofrimento, é suor, é luta, mas tem galardão. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Glorificar o sangue do Senhor para sempre. Tem até medo de estar pregando isso aqui, que Deus nos prova. É serviço, irmão. Não é status não, é trabalho, é suor. Esse ministério é no contexto de trabalho, de exercício. O pastor é igual um doutor, irmão. Doutor está de madrugada dormindo, o telefone toca. Ei, tem uma mulher aqui para dar luz, tem que vir, doutor. Ei, um cara recebeu umas balaças, costurou a barriga, está aqui para o senhor operar na mesa de cirurgia. Ele tem que vir. No interior, irmão, a gente vê muito isso, meia-noite em ponto, eu já estava para me deitar, já tinha orado com a minha família, aí o telefone toca, uma irmã em desespero, pastor, pelo amor de Deus, vim aqui em casa, meu marido está acabando de me dar uma surra aqui, pastor, bêbado, já jogou a chave do carro não sei por onde, pastor, vim aqui, meia-noite, a Irene não vai não, meu filho, deixa para ir amanhã, eu disse, eu vou, fica orando por mim que eu vou deixar minha ovelha, rapaz, não, vou lá, vou apartar, vou orar, vou expulsar demônio se for o caso. Cheguei lá, a irmã chorando, o irmão só de toalha, bêbado, não era crente ainda o esposo dela, só ela. Pastor, pelo amor de Deus, olhe por mim. Eu entrei, o irmão deixou eu entrar na sua residência, esse horário, desculpa até o horário, mas eu vim orar por vocês. Aí, não, pastor, sente aí, a gente discutiu aqui, eu me alterei e acabei indo às vias de fato. Aí lá vai eu orar pelo irmão, orei por ele, dei uns conselhos, irmão, vigia, guerreiro. E conversei com ele, tu tem 2 filhas, as meninas, onde é que elas estão, e tal. Aí eu disse, irmão, agora a irmã pode ir dormir, que o irmão já me prometeu que vai dormir também, vai descansar, não vai mais ter briga. Da outra vez, meio-dia em ponto, praticamente chegando da escola bíblica, pastor, expulsar o demônio, fui expulsar o demônio. Irmão, ser pastor não é status não é gravata no pescoço e se senta aqui perfumado não, irmão. Ser pastor, ser obreiro, ser líder de departamento é para o que der e vier. É para padecer pelo amor de Cristo. Se não tiver calúnia, não tem padecimento. Se não tiver perseguição, é muito bom. Tem que ter perseguição, tem que ter luta, tem que ter guerra. Sabe para quê? Para nós entender como é gostoso, como é valoroso sofrer por amor de Jesus. Você sabia que os líderes de departamento, eu e os obreiros, nós somos servos de vocês?
quem mais é dado, mais é cobrado. Ministério é serviço, irmão. Nós temos que chegar mais cedo, limpar a igreja, para quando você chegar, a igreja está limpa, pronta para receber vocês. Ministério é justamente isso, é serviço. E se é para servir, vamos servir com amor, com alegria. E ensinar. Vamos terminar, que já 2 horas já está avançado. E ensinar. Que não é todo mundo que pode ensinar. Não foi todo mundo que Deus chamou para ser professor. Ensinar é algo que a gente tem que ter dedicação ao estudo da palavra. Jejum, oração. O professor, irmão, tem que preparar a aula com amor, com alegria. Estudar a palavra, tirar todas as dúvidas dos alunos quando assim for necessário. A gente tem que ter muito cuidado. Se é para ensinar, tem que haver dedicação ao ensino. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, para nós terminar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, por favor. Há uma diferença entre pregar e ensinar. Eu já até falei para os obreiros no curso que a gente fez com eles. Preparei o louvor, irmãos. Quero que valorize o que você tem, amém? Prepara aí, para nós cantar bem bonito para Jesus. Olha, pregar num culto de domingo, num culto campal, num culto de terça, numa segunda-feira, numa quarta-feira das mulheres e dos jovens, nós pregamos aos corações, principalmente no domingo à noite. Porque quando se prega, quando se abre a Bíblia para pregar, nós pregamos aos corações. Agora, ensinar, direcionar e dar norte, ensinamos a mente. E se nós aprendermos errado, é mais difícil tirar um aprendizado errado do que forjar o aprendizado a uma pessoa que está começando agora. Daí o prejuízo que essas igrejas da prosperidade causaram ao país, que pregaram uma ruma de gente que não tem maturidade espiritual e ensinaram errado. A culpa muitas das vezes não é desse povo, é dos ensinadores, dos falsos mestres, falsos pastores e doutores, que Jesus disse através de Paulo: muitos viriam nos últimos dias e seriam homens de dura cerviz, desobedientes e irreconciliáveis, amantes de si mesmo do que de Deus, que amontoam para si doutores segundo a sua concupiscência, e parece que comichão nos ouvidos, porque só querem ouvir aquilo que favorece a eles. Por isso eu tenho cuidado com o ensino no Icaraí. Por isso eu tenho cuidado com a escola bíblica, e tenho chamado você: venha para a escola bíblica, venha, meus obreiros, pelo amor de Deus, venham para a escola bíblica, líder de departamento, venham para a escola bíblica. Porque o obreiro aprovado, ele maneja a palavra da verdade. O obreiro aprovado, ele não se envergonha, ele não é envergonhado, aleluia, porque ele maneja bem a palavra da verdade. E ele, esse obreiro, essa mulher, esse homem é aprovado, amém? O ensino é um dos dons de serviço. A profecia, no contexto da pregação, é um dom de serviço. O que eu estou pregando aqui é um serviço. A profecia, no contexto da pregação, é de serviço. A profecia é de serviço. O ministério de servir é de serviço. E o de ensinar é de serviço. E na próxima aula a gente continua, amém? Mas eu quero que você olhe para o seu irmão durante esse louvor e diga para ele, diga para você: valorize o que você tem. Amém? Pode louvar. Quero que valorize o que você Os obreiros aí se cumprimentem. Você é o Senhor.
Se Deus te chamou para ser servo, Paulinho, seja servo, meu irmão. Se Deus te chamou para servir, Lailson, vamos servir aí você. Aleluia! Nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo e feio. às vezes pensando, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor, você tem um chamado. Eu venho falar Adore Ele por isso. que você tem. Glorifica o nome dele por isso. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido Glorifica o Senhor. inexprimível. Aleluia. Inexprimíveis. Daí você pode Então perceber que pra Ele há algo importante em você. por isso Levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você tem um dom. Você é o ser. Você tem um dom da vida. É alguém Você tem um dom do Espírito Santo. importante. Você é importante para Ele. Ele te escolheu, Ele te chamou para te salvar. Nada de ficar. Sofrendo. Não fica. Levanta a cabeça para adorar o Senhor. Nesse seu complexo inferior, Dizendo às vezes que não é ninguém. eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar Do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele nos escolheu e nos salvou. Aleluia! Queridos irmãos, hoje nós vamos orar por fevereiro, nesses 10 últimos minutos, 5 minutos que nós temos. Mas eu queria apresentar, tem alguém que está nos visitar hoje? Só os visitantes, levante as mãos, sejam bem-vindos.